Bom dia, meu irmão, minha irmã. Que bom! Mais uma manhã na presença do Senhor, mais uma quarta-feira na presença do Senhor, em que nós separamos esses minutos para refletirmos na palavra do Senhor. O Natal está se aproximando, época em que nós lembramos o nascimento de Jesus, que foi um divisor da história, que dividiu a história em duas partes. E mais uma vez temos esse encontro para refletirmos na palavra do Senhor. Eu quero convidar você agora a fechar os seus olhos, onde você estiver, e vamos buscar em oração a presença do Senhor, buscar em oração direção para as nossas vidas, em nome de Jesus. Feche os seus olhos. Senhor, diante da Tua presença, da Tua santa presença, nós nos encontramos nesta manhã em oração, clamando, Senhor, que o Senhor fale aos nossos corações. Te agradecemos porque as Suas misericórdias renovaram sobre nós mais um dia, e por conta delas nós não fomos consumidos, como a Sua palavra diz. Nos ajuda, Senhor, nos dá direção para administrarmos as nossas emoções, esse tempo que nós estamos enfrentando. Que o Senhor visite cada lar e que essa palavra encontre um solo fértil, um coração com solo fértil, que ela possa brotar e dar resultados em nome de Jesus. Amém. Meu irmão, minha irmã, como todas as quartas-feiras, nós temos uma palavra em especial para refletirmos nesta manhã. E a palavra de hoje é a palavra administrar. Como nós administramos o estresse, como nós administramos ou como nós devemos administrar o que vem à nossa mente, os nossos pensamentos. E é sobre isso que eu quero falar com você. Administrar. E o tempo que vivemos hoje, no final do ano, as festividades de Natal, normalmente já demanda de nós muitas atividades e muitas preocupações. Muito mais agora neste ano ímpar, diferente que estamos vivendo, de pandemia. É tempo então de nós aprendermos a lidarmos ou administrarmos as nossas emoções e o estresse que tudo isso nos causa. Quando estudamos sobre isso, nós descobrimos que o maior mal deste século não é a depressão, é a ansiedade. Como segundo alguns especialistas dizem, a síndrome do pensamento acelerado. Isso tira a nossa paz, tira a nossa tranquilidade. Nós não temos apenas os nossos estresses semanais nessas épocas de final de ano, mas também estresses ou situações diferenciadas por conta da época em que nós vivemos e dessa crise que estamos enfrentando. E eu não quero que você apenas sobreviva a esse tempo. Eu quero que você tenha um tempo especial, você aproveite esse momento, essa época do ano que sempre lembramos com alegria e felicidade por conta da vinda de Jesus, do nascimento de Jesus. Eu quero que seja um momento alegre para você e seja um momento frutífero para a sua vida, para a sua família, para a sua casa, para a sua profissão e para o seu trabalho. E que direção a Bíblia nos dá para a gente administrar as nossas emoções e o nosso estresse? Quando nós vemos, por exemplo, e é nesse texto que vamos refletir, na carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo 4, dos versos 4 a 8, nós vemos 4 declarações simples, mas profundas, sobre como administrar o estresse durante esse tempo, essa fase, esse momento de tantas coisas diferentes que têm acontecido. Eu quero que você acompanhe comigo a leitura, e se você tiver uma Bíblia, abra sua Bíblia. Filipenses capítulo 4, de 4 a 8, diz assim: Alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegrem-se. Seja a amabilidade de vocês conhecida por todos. Perto está o Senhor. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e súplicas e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nestas coisas.
Quando nós olhamos para esse texto, nós vemos 4 declarações simples, mas profundas, que nos ajudam a administrar a ansiedade, a preocupação e o estresse em tempos tão diferentes e complicados que muitas vezes estamos enfrentando. E a primeira declaração é: não se preocupe com nada. Não se preocupe com nada. Quando você olha na carta de Paulo, no verso 6 do capítulo 4 de Filipenses, você vê: não andem ansiosos por coisa alguma. Não andem ansiosos, não andem preocupados com coisa alguma. Numa outra tradução diz assim: não se preocupem com nada, mas em todas as orações peçam a Deus o que vocês precisam e orem sempre com o coração agradecido. A preocupação, muitas vezes, meu irmão, minha irmã, tem tentado muitos de nós neste ano. A tentação ou a preocupação muitas vezes é uma desmancha prazeres e tem adicionado muito estresse desnecessário nas nossas vidas. A preocupação tem tirado a nossa paz, tem tirado o nosso sossego. Eu não sei você, mas eu tenho estado, muitas vezes, eu tenho presenciado em minha vida situações em que eu tenho estado preocupado. Muitas vezes nos preocupamos em ficarmos doentes, ou então nos preocupamos em deixar alguém doente, nos preocupamos com os produtos, os alimentos que compramos no mercado, ao trazermos para casa, em limparmos eles, nos preocupamos por onde andamos, com todos esses cuidados novos que estamos tendo, nos preocupamos com o prejuízo na aprendizagem dos nossos filhos por conta dessa pandemia que tem tomado o mundo e tem mudado a forma de ensino. Nós, pastores, nos preocupamos em saber como as nossas igrejas vão responder aos desafios únicos que a pandemia traz. Talvez você esteja preocupado como será seu trabalho por conta da crise que o mundo tem vivido, financeira. Você, comerciante, preocupado em como vai lidar com as contas que você tem a pagar, com os prejuízos que você enfrentou. Você, empresário, preocupado em como manter os seus funcionários. Então a preocupação tem tomado e tem aumentado nessa época diferente que temos vivido. Muitos de vocês talvez estejam preocupados em qual presente dar para os seus filhos, porque a condição financeira talvez não seja tão favorável para isso. Talvez seja um Natal mais difícil para você, mais apertado para você. Mas se preocupar durante as festividades de final de ano pode ser evitado, meu irmão. Pois se é algo que a preocupação é algo que a gente aprende a se preocupar. E se é algo que a gente aprende, também pode ser desaprendido. Jesus nos ensina como, lá em Mateus capítulo 6, verso 34, olha o que ele diz para os seus discípulos: portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará as suas próprias preocupações. Basta a cada dia o seu próprio mal. Então a primeira declaração é: não se preocupe com nada. E eu tenho uma dica para você: viva um dia de cada vez. Viva um dia de cada vez. Pense nisso. Segunda declaração profunda que nos ajuda a administrar a preocupação e o estresse: ore por tudo. Ore por tudo. Se você olhar também para o verso 6 do capítulo 4 de Filipenses, você vai ver: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e súplicas, e com ação de graças apresentem seus pedidos a Deus. Numa outra tradução, mais contemporânea, diz assim: não se aflijam, nem se preocupem, em vez de se preocupar, orem. Sempre que Deus lhe diz para eliminar algo na sua vida, é porque Ele sempre tem algo melhor para substituir aquela coisa. Ele sempre substitui algo negativo por algo positivo. Nesse caso em específico, Ele deseja que você substitua a sua preocupação pela oração. Se você sabe se preocupar, você sabe orar. A diferença é o foco.
Enquanto na preocupação você focaliza em algo negativo, na oração você focaliza em algo positivo. Você se focaliza em quem Deus é e no que Ele pode fazer. Quando você para de se preocupar, você cria espaço na sua vida que pode ser preenchido pelas orações. O tempo que você antes gastava se preocupando, agora será investido em oração e você terá menos estresse na sua vida. Quanto mais você orar, quanto mais você entregar todas essas causas nas mãos de Deus, menos preocupado você fica. Tem um amigo meu conhecido, pastor, que ele diz assim, toda vez que ele falou que toda vez que ele fica preocupado, ele para, anota a preocupação e não pensa mais nela. No final do dia ele pega aquela lista de preocupações e entrega essas preocupações nas mãos de Deus. Então ele não ficou mais perdendo tempo com preocupações. Deus quer que você ore sobre mais do que apenas as suas questões pessoais. Ele quer que você ore por todas as áreas da sua vida, incluindo as áreas que estão te estressando. Talvez profissionais, familiares, relacionais. Quais são? Deus sabe, mas Ele quer ouvir de você. Transforme as suas preocupações, a sua ansiedade, os seus temores em oração. Filipenses 4,6 diz que nós devemos orar em tudo ou por todas as coisas. Numa tradução mais contemporânea diz assim: diga a Deus cada detalhe das suas necessidades em oração sincera e agradecida. Se a questão é grande, meu irmão, o suficiente para te preocupar, ela é grande o suficiente para ser um motivo de oração, para te incentivar a transformá-la em oração. Muitas pessoas sentem que não têm com quem conversar em momentos de crise como essas. Embora seja importante nós termos alguém para conversarmos sobre situações difíceis como essas, eu quero te dar uma certeza. Você pode ter certeza que você pode contar com Deus para compartilhar as suas crises, as suas preocupações. E isso se faz com oração. E eu tenho um insight para você, uma dica. Não há problema que seja grande demais para o poder de Deus ou pequeno demais para não chamar a atenção de Deus. Então a segunda dica é: ore por tudo. Terceiro, agradeça a Deus por todas as coisas. Agradeça a Deus por todas as coisas. O mesmo verso 6 do capítulo 4 de Filipenses diz: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e súplicas e com ação de graças apresente seus pedidos a Deus. Na versão Nova Tradução da Linguagem de Hoje diz: não se preocupem com nada, mas em todas as orações peçam a Deus o que vocês precisam e orem sempre com o coração agradecido. A atitude de gratidão, meu irmão, minha irmã, é a emoção humana mais saudável que nós podemos ter. Na verdade, quem tem essa atitude de gratidão aumenta as suas imunidades. Uma pessoa agradecida tem a sua imunidade muito mais forte. Pessoas ingratas tendem a ser infelizes. Pessoas ingratas tendem a adoecer com mais facilidade, a ficarem doentes com mais facilidade. Nada jamais satisfaz essas pessoas. Se você está deprimido hoje, faça uma lista de 50 coisas pelas quais você pode ser grato. Pegue um papel, quando nós terminarmos essa reflexão, e anote 50 motivos para você ser agradecido. Desde as pequenas coisas. Quando você é grato, isso tira o foco dos seus problemas e coloca o foco nas muitas bênçãos que Deus tem te dado. Me lembrei daquele hino: contas muitas bênçãos, dizes de uma vez, e verás surpreso o quanto Deus já fez. 1 Tessalonicenses 5,18 diz: deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Se você às vezes tem crise em saber qual a vontade de Deus para a sua vida, uma das vontades explícitas de Deus é que você seja grato a Ele. Na tradução A Mensagem, esse mesmo verso diz: deem graças a Deus, não importa o que aconteça.
É como Deus quer que vocês, que pertencem a Cristo, vivam neste mundo. A vontade de Deus para a sua vida e para a minha vida é que você e eu demos graças constantemente pelos dias bons e ruins, nas vitórias e nas derrotas, nos fracassos e nos êxitos, na saúde ou na doença. Nós precisamos ser gratos, dar graças a Deus. Então, a terceira dica ou a terceira declaração: agradeça a Deus por todas as coisas. E a dica: sempre há motivos para sermos agradecidos. Pense nisso. E eu termino com a quarta declaração: pense nas coisas certas. Pense nas coisas certas. Filipenses capítulo 4, verso 8 diz assim: finalmente, irmãos, preste bastante atenção, finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Na tradução, a linguagem de hoje diz: por último, meus irmãos, encham a mente de vocês com tudo que é bom e merece elogios, isto é, tudo que é verdadeiro, digno, correto, puro, agradável e decente. Você precisa mudar a sua forma de pensar para você reduzir a sua tensão, a sua ansiedade, a sua preocupação e o seu estresse. O estresse está dentro de você, não fora de você. Sua mente é um presente especial de Deus. Ela é capaz de armazenar mais de 100 trilhões de pensamentos. O que tem ocupado a sua mente? O que você tem deixado ocupar a sua mente? O que você pensa afeta a sua vida inteira. E Deus deu a você a liberdade de escolher o que você pensa, o que entra na sua mente. O que você tem lido? O que você tem assistido? O que você tem ouvido? Pense nisso, que canções têm tomado espaço no seu dia a dia. Deus quer que você use o poder do seu cérebro para concentrar em tudo que é excelente, digno de louvor, correto, puro, agradável, decente. Use esse filtro quando você for assistir algo, quando você for ouvir algo, quando você for ler algo. Filtre. Veja se isso é importante para você, se isso vai acrescentar algo para você. Mesmo assim, meus irmãos, minhas irmãs, muitas pessoas, até mesmo cristãos, são totalmente indiscriminados sobre o que permitem entrar nas suas mentes. Eles permitem que todos os tipos de livros, filmes, músicas, novelas, séries e programas de televisão negativos entrem em suas mentes. Então eles se perguntam por que estão deprimidos. Seus pensamentos afetam como você se sente e seus sentimentos afetam as suas ações. Portanto, meu irmão, ocupe sua mente nas coisas certas. Portanto, a quarta dica é: pense nas coisas certas. Tudo o que eu penso é o que eu estou me tornando. Se você seguir essas declarações e colocá-las em prática, o apóstolo Paulo nos diz no verso 7 do capítulo 4 de Filipenses que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Deus está pronto e é capaz de dar a você essa paz que vai além de qualquer coisa que você possa imaginar, além do seu entendimento. Mesmo no meio de uma das estações mais movimentadas do ano, no ano mais estranho que alguém possa se lembrar ou que nós já enfrentamos, Deus pode te dar essa paz. Essa é a promessa de Deus. Eu quero terminar com a leitura desse mesmo texto de Filipenses 4, do 4 ao 8, na tradução à mensagem. Celebrem o nome de Deus o dia inteiro, todos os dias. Quero dizer, alegrem-se nele. Deixem bem claro a todos com quem se encontrarem que vocês estão do lado deles, trabalhando com eles, não contra eles.
Ajudem-nos a ver que o Senhor está para chegar. Ele pode se manifestar a qualquer minuto. Não se aflijam, nem se preocupem. Em vez de se preocupar, orem. Permitam que as súplicas e os louvores transformem seus receios em orações, permitindo que Deus os conheça. Antes que vocês percebam a compreensão da integridade de Deus, que só contribui para o bem, virá e os acalmará. É maravilhoso o que acontece quando Cristo retira a preocupação do centro da vida humana. Resumindo, amigos, o melhor que vocês têm a fazer é encher a mente, o pensamento com coisas verdadeiras, nobres, respeitáveis, autênticas, úteis, graciosas. O melhor, não o pior, o belo, não o feio, coisas para elogiar, não para amaldiçoar. Eu quero orar com você. Feche os seus olhos. Senhor, na Tua presença, nós terminamos esse tempo clamando que o Senhor nos ajude a lidarmos com as nossas preocupações, com as nossas ansiedades, com os nossos temores, num tempo diferente que temos vivido. O Senhor que conhece o coração de cada pessoa que tem acompanhado, tem assistido, está assistindo, eu peço que o Senhor toque no coração dessa pessoa, dê a ela força para transformar as suas preocupações em orações, para pensar nas coisas corretas, Senhor, para transformar e crer na Tua palavra e nas Tuas promessas, a filtrar o que entra na sua mente, o que ela lê, o que ela escuta, o que ela assiste. Que o Senhor conforte, sossegue esse coração, em nome de Jesus. Que essa pessoa não mais se preocupe com as coisas, mas que ela ore e que essa preocupação se torne motivação para que ela, um estímulo para que ela ore. Que ela se lembre de agradecer por todas as coisas. Que cada um de nós possamos nos lembrar de tantos motivos que temos para agradecer ao Senhor. Que a Tua bênção esteja sobre nós e sobre nós permaneça, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, meu irmão, e se lembre, concentre-se nas coisas corretas. Leia na sua casa Filipenses 4, de 4 a 8. E que Deus te abençoe. Tenha uma boa semana em nome de Jesus.